Você já tentou de tudo? Leu os livros, ouviu os podcasts, seguiu cada conselho. Praticou o tal do autocuidado, se forçou a sair da cama para malhar, tentou meditar mesmo com a mente a 1000 por hora. Você desabafou com os amigos, ganhou abraços e ouviu que tudo vai ficar bem. E ainda assim, quando a noite cai e tudo fica em silêncio, você continua se sentindo perdido, sozinho, como se estivesse gritando por socorro dentro de uma sala à prova de som. Se você conhece bem essa sensação, escute com atenção. Você não está quebrado. Você só está procurando apoio nos lugares errados, ou pelo menos não em todos os lugares que precisa. A nossa cultura nos dá duas grandes soluções para as tempestades da vida. Cuide de si mesmo e se apoie nos seus amigos. E não me entenda mal, as duas coisas são fundamentais. O autocuidado é o ponto de partida, claro. É você reconhecer que seu corpo e sua mente precisam de atenção. Dormir o suficiente, comer bem, movimentar o corpo, tudo isso é a base para o nosso bem-estar. Pense nisso como checar se o casco do seu barco não tem furos antes de encarar a tempestade. É o básico, o essencial para não afundar logo de cara. Arrumar seu quarto, se desligar um pouco do celular, tirar um tempo para simplesmente respirar, são pequenos atos que nos impedem de ser engolidos pela correria. Junto com isso vem a nossa rede de apoio. Ter amigos e família para dividir o peso do que sentimos traz um alívio gigante. Sentir que alguém te ouve, que alguém se importa, nos lembra que não estamos sozinhos nessa jornada. Uma rede de apoio forte é como ter outros barcos navegando ao seu lado na tempestade, piscando uma luz, um sinal de que tem gente por perto. Esta conexão, este contato é vital. Comemorar as pequenas vitórias e chorar as derrotas com eles cria uma rede de segurança que nos ampara. Então sim, o autocuidado é o seu barco e os amigos são os outros barcos ao seu redor. Parece um plano perfeito, não é mesmo? Mas então, por que para tantos de nós o barco continua fazendo água e a sensação de que vamos naufragar não passa? Aqui está uma verdade um pouco incômoda. O autocuidado, quando é vendido como a solução definitiva, pode virar mais uma fonte de pressão. Ele se torna só mais um item na sua lista infinita de tarefas. Eu preciso meditar, eu preciso malhar, eu preciso comer direito. De repente, o que era para ser um ato de amor próprio vira uma obrigação, uma performance de bem-estar. E se você falha, se não dá conta de seguir seu próprio roteiro, a culpa vem com tudo. Você se sente mal por estar mal, e agora se sente culpado por não estar se cuidando do jeito certo. É um ciclo que não tem fim. O problema é que o autocuidado, na maioria das vezes, lida com os sintomas e não com a causa real da nossa angústia. Ele pode aliviar o estresse, mas não preenche um vazio que é mais fundo. Pode acalmar a ansiedade por um momento, mas não responde às grandes perguntas do nosso coração. Qual é o sentido de tudo isso? Por que estou passando por isso? Existe algo além dessa dor? A gente ouve por aí que se não estamos bem, a culpa é nossa por não estarmos nos esforçando o suficiente. Esta ideia de que o sofrimento é um problema individual nos deixa ainda mais isolados, presos na nossa própria mente, achando que somos um projeto falido que um banho de espuma ou um chá de camomila vai consertar. Autocuidado é cuidar do eu, mas e se o eu não for o bastante para se salvar? E se o barco, por mais bem cuidado que esteja, for simplesmente pequeno demais para o tamanho do oceano que tem que atravessar? É aí que a gente se vira para a nossa segunda solução. Os amigos, a família, eles são um presente de Deus. As intenções são as melhores. Eles nos amam, nos ouvem, nos abraçam. Mas eles também são humanos. Eles também estão em seus próprios barcos enfrentando suas próprias tempestades. Um amigo pode ouvir seu desabafo, mas ele tem um limite de até onde consegue absorver a sua dor. Uma hora ele precisa voltar a cuidar do próprio mar. Ele pode te dar conselhos, mas esses conselhos vêm da experiência dele, das feridas e dos limites dele. A verdade é que nenhum ser humano consegue carregar o peso da sua alma. Nenhum amigo pode te dar uma paz que vai além de toda compreensão.
Eles podem te oferecer companhia, mas não a redenção. Podem se sentar com você no escuro, mas não podem ser a luz que acaba com a escuridão para sempre. Confiar só no apoio humano é como amarrar seu barco no barco de outra pessoa no meio da tempestade. Vocês podem se sentir mais seguros por um tempo, mas os dois continuam à deriva, sujeitos à mesma força das ondas e do vento. O apoio humano é horizontal, é lindo, é essencial, mas tem um limite. O que a nossa alma realmente anseia, no fundo da angústia, não é só um apoio horizontal, é um apoio vertical, é uma âncora. É nesse ponto, quando a gente percebe que nem nossos próprios esforços e nem o amor das pessoas ao redor são suficientes para nos salvar do naufrágio, que somos convidados a olhar para cima, para o único refúgio que não se abala, para a única âncora que segura o nosso barco na pior das tempestades, a intimidade com Deus. Para a fé cristã, resiliência não é só ter força psicológica para superar as coisas, é a capacidade de continuar firme e com a fé inabalável mesmo no meio do sofrimento. É uma força que nasce da confiança em Deus e nas suas promessas. A Bíblia é muito honesta sobre o sofrimento. Ela não promete uma vida sem tempestades. Muito pelo contrário, o próprio Jesus disse: "No mundo vocês terão aflições." Mas a promessa não para aí. Ele completa: "Mas tenham ânimo, eu venci o mundo." A resiliência que vem de Deus não é sobre evitar a dor, mas sobre encontrar um propósito nela. O apóstolo Paulo escreve que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. A sua tempestade não é um acaso sem sentido, ela é uma oficina, é o processo que Deus está usando para fortalecer seu espírito, para construir em você algo que as águas calmas jamais conseguiriam. Pense na história de Jó. Ele perdeu tudo: bens, filhos, saúde. Os amigos dele, sentados ali, deram um monte de conselhos e acusações, tentando achar uma lógica humana para tanto sofrimento. Mas Jó, mesmo na sua dor mais profunda, não largou a sua fé. No fim, ele não só foi restituído, mas mais importante, sua intimidade com Deus se tornou algo que ele nunca tinha experimentado. A história dele nos ensina que ter uma fé firme não nos livra da tempestade, mas nos mantém de pé dentro dela. E é isso que significa ter uma âncora. O barco ainda vai balançar, o vento ainda vai soprar, as ondas ainda vão bater, mas a âncora, presa lá no fundo, te impede de ser levado para longe. Então, como a gente constrói essa intimidade? Como se lança essa âncora? Não é com rituais vazios, mas com um relacionamento vivo no dia a dia. Primeiro, através da oração sincera. A Bíblia nos ensina: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Isso não é uma fórmula mágica para Deus resolver tudo na hora. É um ato de entrega. É você, no meio do caos, dizendo: Deus, eu não aguento mais, não consigo mais segurar o leme, eu entrego o controle para ti. E a promessa que vem depois é transformadora. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. A paz não vem porque a tempestade sumiu, mas porque Deus está presente nela. Segundo, com a gratidão. Mesmo no meio do caos, praticar a gratidão muda nosso foco. Agradecer pelo ar que você respira, por mais um dia, por qualquer pequena bênção. A gratidão tira nossos olhos das ondas gigantes que nos assustam e os coloca no Deus que é maior que todas elas. Terceiro, buscando comunidade. A igreja não é um museu para santos, mas um hospital para pecadores. Encontrar uma comunidade de fé é encontrar outras pessoas que também estão aprendendo a confiar em Deus em suas próprias tempestades. É ter irmãos que não vão só te dar um abraço, mas que vão orar com você e te lembrar das promessas de Deus quando você se esquecer. E por fim, através da sua palavra. A Bíblia é a carta de amor de Deus para nós, cheia de promessas e de histórias de pessoas que, como a gente, enfrentaram o impossível e viram que Deus é fiel. É a fé e a esperança alimentadas pela palavra que vão nos manter no caminho.
O autocuidado e o apoio dos amigos são importantes, sim, são como colete salva-vidas. Mas um colete salva-vidas só te ajuda a boiar por um tempo. Ele não te leva para a terra firme. Se você já tentou de tudo e ainda se sente à deriva, talvez seja a hora de procurar pela âncora. Se essa mensagem tocou seu coração, se você se sente nesse mar agitado em busca de um refúgio de verdade, escreva aqui nos comentários: eu busco refúgio. Eu quero ler cada comentário e criar aqui um lugar de apoio e encorajamento. E se você quiser continuar essa conversa, explorando a profundidade da fé em meio aos desafios da vida, se inscreva no canal. É sobre isso que falamos por aqui. A jornada em busca de apoio nos leva de fora para dentro e de dentro para cima. A gente começa com as ferramentas externas do autocuidado, cuidando do nosso corpo e mente. Buscamos o apoio horizontal dos amigos, encontrando conforto na conexão humana. Mas a verdadeira força, aquela que não se abala, é encontrada quando lançamos nossa âncora vertical na rocha firme que é Deus. Cuidar da saúde mental e da saúde física é essencial, mas é a dimensão espiritual que dá sentido e sustenta todo o resto. Não se trata de escolher entre autocuidado, amigos ou fé. Trata-se de entender que cada um tem o seu lugar. As tempestades sempre virão, os ventos vão soprar, mas a sua casa não vai cair se seu alicerce não estiver em você mesmo ou em outras pessoas, mas na intimidade com aquele que tem o poder de acalmar o mar.